Fala, meus fofos! Bem-vindo ao canal dos Poligonautas! Uhul! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o Atahel. Por que não? E aqui, do meu lado direito, anti-esquerdo, escrevendo belos seios na calculadora. Caraca! Schwarza! Olá, pessoas que tinham um minigame série Master e achavam que era o fodão da rua. Ah, galera, é isso aí. A gente tá aqui novamente, como vocês podem ver, com mais um off-topic, né, cara? Olha só. Coisa erótica. Como a gente já falou, né, cara? O programa mais amado do domingo. Sim. Cara, pelas últimas informações do Ibope, do último off-topic, cara, a gente conseguiu passar o Celso Portiolli na audiência. Olha só. Pois é. Difícil, hein? Pois é, cara, a gente tava na rabeira dele, né, cara? Porque Domingo Legal é um programa muito bom, de qualidade alta, né? Alto nível. Exatamente. Então a gente, né, sua camisa. Pois é, cara. E agora, então, né, vamos atrás do próximo target, que é o Gugu e o Faustão. Então a gente tá aí na captura deles, né, cara? Eu só quero empatar com o Silvio Santos, passar não. Eu também. Não, passar, isso é uma desonra. Mas, assim, falando até um pouco sério, eu queria agradecer todo mundo aí pelo feedback, né, cara, do último vídeo, do último off-topic com o Venom, que, cara, acho que passou todas as nossas expectativas, né? Caraca, a gente ficou em quantas visualizações mesmo? Cara, eu não lembro. Eu não lembro as visualizações, mas enfim, o vídeo foi pra home do YouTube, então eu queria agradecer muito vocês, pelo favorito de vocês, pela divulgação, né? A gente fica muito feliz quando isso acontece, né, cara? Principalmente quando acontece pela primeira vez, né? E meu coração tá em júbilo até agora. Exatamente, o meu também, cara, tá em júbilo e tá pulsando firmemente aqui. Ah, ele tá transbordando felicidade. Mas enfim, vamos lá então, vamos começar o nosso assunto, né, cara, do off-topic. E a gente resolveu dessa vez não falar assim de coisas macabras, coisas místicas, ou deixar vocês com medo. A gente trouxe dessa vez, né, cara? Pois é, a gente trouxe um assunto que, pô, é bastante bacana, tenho certeza que a maioria vai gostar, ou a grande parte vai gostar, que é tecnologia, mas a gente vai falar de tecnologia mais ou menos a história da tecnologia, né? Ali dos primeiros dispositivos e tal, até hoje em dia, e como a tecnologia influencia na nossa vida, né, cara? Sim, no comportamento, nos nossos costumes, na cultura. Exatamente. Bom, e como já é de costume, né, a gente sempre tem um convidado aqui pra conversar com a gente, até quando tiver convidado, porque acho que um dia vai acabar. Mas enfim, a gente acaba chamando alguém sempre, né? Às vezes pode até repetir alguns convidados, por que não? Pois é, por que não? E dessa vez, um convidado mais que especial é o meu amigo Ghost Six. Olha, eu cheguei aqui, eu gostaria de dizer para todos que estão ouvindo esse off-topic que o Schwarz se declarou. Ele tem uma paixão erótica pela Mulher Maravilha, mas deixa tudo quieto. Enfim, muito honrado de estar aqui nesse programa épico que Faustão se segure. Pois é, cara. Pois é, a gente que agradece, cara, por você ter aceitado o convite. E queria perguntar pra você, cara, você tá preparado? Que eu sei que você é o cara da tecnologia, velho. Cara, não sei disso não, mas vamos que vamos, eu não ia recusar o off-topic, porque eu sou muito fanboy de vocês. Mas enfim. Ah, eu tô lisonjeado. Pô, beleza, cara. Pode mandar aí, vamos fazer um papo bacana aqui. Vamos lá. Então, como eu falei, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai então passar pela história da tecnologia, desde os primeiros dispositivos ali, entre aspas, tecnológicos, até hoje em dia, né, até onde a gente tem hoje, né, as coisas mais bizarras que existem em termos de tecnologia. Voadores. Pois é. Então vamos lá, cara. Vamos aqui começar pela história da tecnologia. A evolução tecnológica facilitou a vida das pessoas como nem a ficção científica foi capaz de imaginar. E vai fazer ainda mais, né, cara? Porque é só o começo, né? Vamos se dizer assim. O jeito que o negócio tá avançando, daqui a 20 anos, eu não duvido nada que a gente faça
Teletransporte. Não sei teletransporte, mas eles têm umas paradas épicas, velho. Cara, realmente, cara, é pensar assim já em robôs com vontade própria, a porra toda. Eu tô assustado também, cara. Cara, 20 anos atrás, se pensar, ninguém ia pensar que você ia mandar uma mensagem pra uma outra pessoa do outro lado da Terra e ela receber instantaneamente, como hoje a gente tem. Até o próprio Skype, o Twitter. Exato, a gente tá usando aqui a tecnologia, cara. Internet, Skype, tudo isso que a gente conhece. Tipo assim, em especial, esses últimos 80 anos que passaram, teve um salto muito grande, cara. Tipo assim, teve umas descobertas que fizeram, que são até essas que a gente vai discutir, que por causa delas, a tecnologia cresceu de uma forma muito rápida, como nunca antes na história da humanidade. Então vamos já começar aqui pelo um dos primeiros eventos, vamos se dizer, um dos primeiros, né, eventos mesmo, né? Posso chamar de evento, né? Evento revolucionário. Exatamente. Que foi a criação da calculadora, que foi criada em 1452. Esse 1452 a 1519, o que significa exatamente, Schwarza? Então, foi tipo assim, desde quando ela foi desenhada até ela ser concebida. Ah, entendi. Então aqui, esse primeiro ano aqui é a ideia de... vamos dizer, de quando surgiu a ideia pelo Leonardo da Vinci, né, cara? O que ele fez? Ele tinha umas ideias de como fazer um aparelho que fizesse contas, né? Que, tipo, é difícil fazer conta de cabeça, né? Então ele pensou, vou fazer um aparelho, né, que ajuda. Para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas, né? E ele desenhou, né, que seria um aparelho de algarismos e tal, para fazer subtrações e adições, né? Aí a primeira patente de um aparelho eletrônico, como conhecido hoje de calculadora, foi concebida no Texas, né, em 1967 e lançada no mercado em 1973. Caraca, então... Foi aquela calculadora de você apertar o botãozinho, aparecer o número da tela e escrever sexo. Quem aqui nunca escreveu belos seios, beisebol na calculadora, por favor, retire-se do planeta Terra. Pois é, cara. Não, então, pra você ver, né, cara, a ideia surgiu lá em meados de 1400 e foi se tornar concreta, né, como uma patente, como você disse aí, em 1967, cara. 500 anos depois, praticamente, né? Porque eles fizeram muito aparelho, mas que não era aparelho eletrônico, né? Ele tinha um negócio de madeira, que tinha umas bolinhas, que você ia mudando as bolinhas de lugar pra fazer as contas. Sim, exato. Tem até, eu não sei se tem um nome, não sei se você sabe, Ghost, ou você mesmo, Schwarza, que tem uns ferrinhos assim que você fica passando pra lá e pra cá, que serve pra fazer conta mesmo, né? Eu sei o que é, o seu nome. Eu também não lembro. Se alguém souber, deixa aí no comentário pra gente poder saber o nome, porque eu não lembro realmente. Então, foi mais ou menos isso que o Da Vinci desenhou, né? Esse negócio. Aí, lógico, a ideia foi evoluindo até virar esses aparelhos eletrônicos que a gente conhece. Exatamente. Mas é legal começar por ele, porque ele é o aparelho mais simples de tecnologia. É um aparelho que faz conta. Hoje tudo faz conta, né? Exato. Cara, uma coisa assim que muita gente pode pensar, não, mas pô, 1500, não tinha condição de fazer uma calculadora, porque claro, a gente tá preso ao tipo de calculadora normal agora, com botãozinho lindo, vai aparecer os númerozinhos ali digital, blá blá blá. Mas pô, quem jogou Assassin's Creed 2 aqui, pô, o Da Vinci fazia tudo lá, velho. Então, Asa Delta. Asa Delta, tanque de guerra, o que é uma calculadora? Puta, ficar impressionado no Assassin's Creed com o que ele fazia, cara. Bom, e um outro dispositivo que a gente separou aqui, dispositivo assim, maneira de falar, né? Porque, enfim, foi a máquina fotográfica, que a primeira ideia de máquina fotográfica surgiu em 1827. Caraca, né? Então, foi 1827 mesmo, que foi um francês chamado Joseph Nif-Popper, não sei como é que se chama isso, enfim, que foi o primeiro cara a criar realmente uma fotografia, e ele demorou 8 horas, cara, pra conceber essa primeira fotografia. Olha só como era difícil fazer uma fotografia, cara. Olha só que coisa maluca. Já comentou sobre esse procedimento, acho que no off-topic de fantasmas. Sim. O que acontecia? A pessoa tinha que ficar em exposição na frente da máquina durante 8 horas para poder registrar. E o cara não podia se mexer. Exatamente. Aí apareceu o Ghost lá. Exato. Cá estou eu. Que é o conceito, né? O conceito de fotografia, né? É uma exposição de luz em um local, enfim, eu não sei exatamente o termo a ser utilizado, e que então gera lá a fotografia. E
para vocês terem uma ideia, então, a primeira fotografia foi então concebida em 1827, concebida, não sei se é a palavra certa, Assim. para uma fotografia. A fotografia foi fotografada. Pois é. E a gente pensa, né, cara, o quão longe chegou as máquinas fotográficas também. Hoje em dia a gente tem máquinas que captam zooms, sei lá, de não sei quantos metros e tal, né? Nossa, ver sei lá, uma pinta sua na ponta do teu nariz. Exatamente. E assim, a gente olha que as máquinas fotográficas foram o começo, que depois passou para filmadoras e essas câmeras multiuso agora, que pegam 1.000 quadros, 2.000 quadros por segundo e mais que isso até. Exato. Fora, vamos, assim, 8 horas na época, mais ou menos, 8, 6 horas, eu não sei, pra tirar foto. Hoje em dia o cara tira a foto no iPhone, passa pro iCloud, já tá no computador, no iPad, já passou pra quem tá morando no Japão e por aí vai, velho. Exatamente. Então, tudo bem, né? Faz muito tempo, cara. Isso foi em 1827, mas a gente vê, né, cara, o quão longe chegou essa, né? Só falando assim especificamente de fotografia, como o Ghost falou, hoje você tira uma foto no teu celular, posta no Facebook, e o cara lá do outro lado do mundo já tá vendo, já pode mandar, se for um flagra de namorada, já pode mandar pro namorado que tá não sei aonde. Se for uma menina muito, entre aspas, formosa, já tá fapando. Exato, exatamente. Não, e tem uma coisa interessante de dizer da parte cultural, né? Que pela primeira vez o homem podia registrar um fato histórico e compartilhar isso com outras pessoas, via jornal, via revista, né? Exato. Por exemplo, você tá vendo o Hindenburg caindo, você podia tirar foto daquilo e publicar no dia seguinte, todo mundo ia ver a foto do Hindenburg caindo. Então, isso que você falou é bacana, cara, porque se não fosse a fotografia, com certeza a gente não teria noção de muitos fatos históricos que aconteceram durante toda a história do mundo, né, cara? Posso dizer que foi o início da comunicação, né? Aquela coisa de trocar informação. Tipo assim, lógico, tinha textos. Mas a partir do momento que você tem imagem, você transporta a pessoa para aquele fato, como se ela estivesse sendo transportada para o local. Exatamente. E ver. Né? Você testemunha da história. Entendeu? Então, isso, de forma cultural, foi um baita descoberta tal. Sim. Uma história curiosa da fotografia é que as pessoas não acreditavam que podia se captar a imagem de alguém, então eles achavam que, muita gente achava, né? Que quando você tirar a foto de alguém, você está captando foto da alma. Então, você tinha comentado isso, cara. Então a pessoa corria de foto, via uma máquina fotográfica, você ia correndo, você não vai roubar minha alma, socorro! Mas enfim, né, vamos pro próximo... a próxima invenção, na verdade não era evento que eu queria dizer, era invenção, cara. Evento é uma outra coisa. Evento é, sei lá, Campus Party. Exatamente. Cara, eu ia falar que o evento era BGS, então... então. Pois é, mas tá englobado aí, né? Então, uma outra coisa, uma outra invenção tecnológica que eu acho que fez muita diferença, como o Schwarza falou, cultural até, foi o rádio, cara. Né, que foi criado por um italiano chamado, eu não vou pronunciar aqui o italiano perfeito, tá? Mas deve ser Guglielmo Marconi. Peraí, deixa eu tentar, peraí. Vai lá. Eu tô jogando Assassin's Creed, então tô na Itália. Você tá tudo trabalhado no sotaque, manda lá. O italiano, Guglielmo Marconi. Exatamente, que foi um italiano, né? Que, enfim, que demonstrou o funcionamento dos aparelhos de transmissão e recepção na Inglaterra, permitindo a industrialização de equipamentos e o uso comercial do telégrafo, que era um outro meio de comunicação que era bastante usado também, né, cara? Deve-se destacar também que o Brasil contribuiu muito, cara, para a evolução do rádio. Tinha um padre cientista gaúcho chamado Roberto Landel Moura, nascido no dia 21 de janeiro de 1861, e ele construiu diversos aparelhos importantes para a história do rádio, assim, tipo, que melhorou o som, que melhorou a transmissão, sabe? Tipo, esse cara teve um papel muito grande na construção do rádio como a gente conhece, entendeu? Sim, e não é muito falado, né? Tipo, o Brasil... Sim. Né? Você diz em questão de melhoramento mesmo de componentes, é isso? Físico, do aparelho. Mesmo. Entendi. Tipo, da qualidade do som, ele ajudou bastante. E, cara, se a gente for pensar, né, pô, a gente teve ali a fotografia e tal, né, em 1827, e aí, assim, algumas décadas depois veio o rádio. E, cara, eu acho que pro pessoal da época deve ter sido uma maluquice, né, porque você escutar uma pessoa a metros ou quilômetros de distância, né,
deviam achar que era algum tipo de magia também, né? Cara, assim, tem outras invenções mais pra frente que a gente vai falar, eu não vou dar spoiler agora, mas são coisas incríveis, mas, pô, sem o rádio, velho, eu não sei onde a gente tava não, velho, porque do rádio veio o próprio rádio que a gente escuta jogo de futebol, Sim. etc., telefone provavelmente deve ter sido variado do rádio, não tenho certeza disso, mas enfim, tipo, eu quero dizer o seguinte, que o rádio, ele foi o primeiro passo, assim, um passinho de bebê para os grandes passos que foram dados depois. É que o que acontece, eu acho que tudo aquilo que a gente falar que for um pouco mais antigo, a gente vai ver refletido em muita coisa que a gente tem hoje e que a gente vê como normal, sabe? Fazer e tal. Né? A própria internet, né, cara? Tem internet a rádio que é enviado, os dados são enviados por ondas de rádio e tudo mais, né? Então, para você ver como o rádio ele foi importante e até falando até um pouquinho implantando um pouquinho da cultura brasileira, que brasileiro, né, gosta muito de novela, aquela coisa toda. E a gente não pode esquecer de falar, né, cara, que daquelas telenovelas não é, né? Radionovela que falava. Radionovelas. Que eram muito famosas, cara. Eu não sei exatamente a década que eram feitas aqui no Brasil, mas que o pessoal ficava imaginando lá, porque eles faziam efeitos de sonoplastia, aquela coisa toda, né? Não, e era tão foda, assim, era tão... Algumas radionovelas ficaram tão famosas que foram transportadas pra TV. Se eu não me engano, Rock Santeiro era a radionovela que foi readaptada e virou a novela de TV. E a Ivete Silvéu de Noiva também, acho que era uma radionovela que depois foi adaptada pra TV. De tão famosas que foram, né, no rádio. As pessoas se reuniam perto do rádio como as pessoas se reúnem hoje na frente da TV pra assistir. Entendeu? E sem contar que a música, ela ganhou uma outra cara depois do rádio, né? Porque começou a se divulgar muito música, Exato. Todo mundo tá ouvindo, aí começaram a ter as febres de bandas, de músicos, né? Virou... É mais uma vez uma invenção do homem pra comunicação, né? Assim como a foto foi, e serviu para as pessoas interagirem entre si, o rádio também tá sendo... Parece que o homem sempre procura criar coisas, a forma prática, né, de viver a vida, de deixar a vida mais prática, mas principalmente para interagir com o próximo. E o rádio, assim, contribuiu para a novela, contribuiu para a música. Agora eu acho que também uma das maiores contribuições foram pro esporte em geral. Assim, Com certeza. Cara, as primeiras Copas do Mundo e esses eventos, Olimpíada, etc., era tudo pelo rádio, não tinha TV na época. Exato. E, cara, eu vou lhe dizer, eu prefiro assistir ouvir jogo de futebol no rádio do que na TV, porque o cara falando no rádio assim é muito legal de ouvir. Não, então, a gente tá só salientando, dando alguns exemplos para vocês terem uma ideia de né, o quão importante hoje em dia, tipo, a gente fala assim, rádio e tal, coisa normal e tal, mas cara, pensa isso quando isso surgiu pra galera que vivia naquela época, o quão maluco deve ter sido, né? Sim. Então, enfim, né, mais umas das invenções tecnológicas que com certeza influenciaram muitas coisas aí no mundo, né? Bom, e falando em tecnologia e, vamos dizer, vindo aí na história da tecnologia, depois do rádio, obviamente, a gente não poderia deixar de falar da televisão. Sim, né, sim. cara, que foi criada ali em meados de 1930 por Charles Jenkins, que foi o cara que fez a primeira transmissão, né? Tipo, o cara que fez a primeira transmissão em 1930. A gente deu aqui a data da criação da televisão, mas a gente vai falar um pouquinho mais da televisão quando a gente for falar da TV em cores. Sim. Né? Porque, enfim, a televisão ela surgiu, foi uma invenção totalmente maluca, né, cara? Revolucionária e tal. E Alta Real, pra você ter uma ideia como a TV é foda, eu fui fazer a pesquisa, né? E, dá pra fazer um off-topic inteiro só sobre a história da TV. Exatamente. Então é muita coisa, cara. É muita coisa. Então a gente vai falar da próxima invenção e depois a gente fala um pouco mais de TV quando a gente chegar no tópico sobre TV em cores. Sim. Bom, então, se a gente... Vamos juntar um pouquinho as coisas. Se a gente juntar televisão, rádio, telefone... Calculadora. Calculadora, a gente vai chegar no quê? No computador. Sim. Que hoje em dia, né, cara, é uma junção, uma central multimídia de tudo que a gente pode imaginar. Sim. No computador. Óbvio que os primeiros não eram assim, né? A gente tem muito isso hoje.
É o que difere um computador de uma calculadora, é que o computador você pode programar ele. Exato. O calculador não, você tem que ir lá ficar fazendo as contas e tal. Ele depende de você. O computador não, você pode dar uma ordem pra ele e mandar ele fazer aquilo o dia inteiro. Exato, exatamente. Cara, uma coisa que me surpreendeu é o fato que eu não sabia que o computador tinha vindo antes da TV de cores. Pra mim, isso foi tipo, o quê? 36 já tinha computador? Nossa. Então, cara, porque como o Schwarza falou, os primeiros computadores, eles faziam, obviamente, eles tinham algum tipo de programação, mas eram coisas totalmente não complexas, sabe? Eram cálculos ali e tudo mais, e a coisa foi evoluindo de uma forma que, né, que a gente vê hoje em dia, o que o computador é capaz de fazer, programações e animações. Você assiste TV no computador também Faz hoje tudo, em dia, né? é possível. Faz de tudo. Por exemplo, se você colocar esse computador, deixa eu ver, o computador Harvard Mark I e colocar no Google para ver a imagem, eu vou até colocar depois a imagem aqui. Uhum. O tamanho do computador, cara, ele é o tamanho de uma casa. Entendeu? Né? E geralmente eles eram usados para usos militares, né? Então era mais coisa para, tipo, dar comando para navio, aquela coisa assim, simples, sabe? Não era muito pelo que tá dizendo aqui, eram mais funções logarítmicas. Isso, exatamente. Coisas de trigonometria. Exatamente. Então era realmente dedicado a cálculos matemáticos mesmo, né? Ele não tinha nem monitor, ele mandava tudo que ele precisava te mostrar por um papel. Entendeu? Olha só. Já assistiu o serial do Batman dos anos 60? Que ele tinha um Batman no computador, ele ia procurar informações? Sim. Aí ele cuspia um papel assim. Era o do Adam West. Isso! Sim, na Batcaverna, no computador saiu um papelzão. Nossa, demais. Não, pra você ver, né, cara? Interessante isso que você falou, cara, porque a gente vê o computador hoje em dia, o computador é uma CPU, teclado, mouse e um monitor, né? E você imaginar isso sem um monitor, cara, é maluquice. Maluquice. Não, e só ficou desse jeito que você falou, com mouse e teclado, nos anos 80, por causa do Steve Jobs. Exato. Bom, e aí a gente vai acabar chegando um pouquinho mais pra frente, a gente vai falar com certeza do Steve Jobs, porque o cara era um gênio de criar coisas tecnológicas, né, cara? Então, só uma coisa do computador. O que o Schwarzer falou que foi usado, o Schwarzer falou que era usado mais para militar, e cara, muita coisa que a gente tem hoje começou lá nos militares mesmo, tipo, a própria internet, GPS, por aí vai. Quase tudo é inventado primeiro para matar, para depois usar para a humanidade. Tipo, ele já tem invisibilidade, tá ligado? Quando a invisibilidade chega pra humanidade, é festa. Pois tá vendo aí? Pô, tomara que chegue, eu quero beliscar umas bundas aí sem ninguém saber. Entrar no banheiro feminino na escola e vai. Não, olha, menino, não dá ideia maluca pra esses meninos. Não dá ideia maluca, parei. Mas enfim, a gente, né, se a gente... É como a gente falou no começo, né, cara? A gente vai dar vamos dizer, uma pincelada aí nessas invenções e falar um pouquinho sobre a história de tecnologia, mas a gente não vai se aprofundar muito, porque senão, né, se a gente for falar, a gente pode separar um off-topic para rádio, um off-topic para televisão, para computador, porque tem muita coisa, né? Então a gente só tá dando realmente aquela pincelada, se é que vocês me entendem. Do feelings. Exatamente. E então, né, e aí a gente vai papeando, conforme as coisas vão surgindo, a gente vai conversando sobre o que for aparecendo, né? E como eu disse anteriormente, a gente falou sobre a criação da TV, e agora a gente vai falar um pouquinho mais da TV, porque a gente vai falar de TV em cores, né, cara, que foi inventado ali em meados de 1951 e foi concretizado em 1954. A CBS foi a primeira a levar a TV ao ar, né? A TV em cores, nos Estados Unidos. E a primeira transmissão em cores foi em 12 de junho de 1951. Cara, é muito antigo. Aí você tem gente que vai falar, mas eu assisti desenho do Pica-Pau que é de 1930 e é em cores. O que acontece? Que aqueles desenhos do Pica-Pau, do Popeye, que é de 1930 e 30 e pouco, eles eram feitos pro cinema. Entendeu? Não eram feitos pra TV. Mas no cinema, então, já era em cores? Naquela época, sim. Tipo, a TV não. É que, tipo assim, tinha muito programa de TV que era feito pro cinema. As pessoas iam pro cinema assistir TV. Então, mas olha só, vamos... TV não, assistir Pica-Pau, essas coisas. Só pra... Eu acho que até é simples de explicar. Eu tô falando isso supondo, tá? Eu não sei exatamente como era, mas eu acho que o cinema teve os filmes coloridos, porque, enfim, o cinema era um rolo, né, de filme
ficava passando ali, e você tinha a imagem já no projetor ali colorida, porque o cinema são várias fotografias e vai se movimentando. É assim, né? Sim. Mas agora pra TV, acho que era um pouco mais complicado, porque é uma transmissão, né, cara? Você tá fazendo uma transmissão de dados à distância, então é um pouco mais complexo, né? É como se fosse a junção do rádio, da transmissão e da imagem, né? Da foto, capturar a imagem. Exatamente. Então acho que até explica isso aí que a gente falou do cinema ter cores e a TV não. E acho que as primeiras imagens de TV colorida da história, no entanto, foram feitas em 1929. Entendeu? Em Nova York. Ela tinha 50 linhas de definição por fio. Né? Peter Goodmark melhorou a definição fazendo a demonstração. Fez uma demonstração, né? Com 343 linhas. Isso é aquela coisa de definição, sabe? Que nem a gente fala, monitor, não sei o que, de linhas de definição. 480p, 1080p. Isso, exatamente. Né? Full HD, essas coisas. Exato. Aí, em 1959, os sistemas experimentais já haviam sido desenvolvidos pela RCA e CBS, que são duas emissões de TV. Começou a transmitir colorido. E só pegando o gancho da TV, como você falou, a primeira transmissão em cores foi feita em 1951. Sim. E se a gente for pensar, né, cara, o quanto a TV evoluiu, o quão boa é a qualidade de imagem que a gente tem hoje, né, cara? Nossa, vai longe. Cara. Principalmente com esse negócio da TV digital, né, que foi trazida até pouco tempo pro Brasil, né, e que melhora consideravelmente a imagem. Então, vocês verem o quão maluco é isso, né? Fora ainda a própria tela da TV, né, tela de LED, agora OLED, por aí vai, velho. Não, o curioso é que a TV colorida chegou no Brasil em 62. Mas, cara, eu tenho 32 anos, então eu vivi bastante nos anos 80, bastante nos anos 90. Cara, era muito raro alguém ter TV colorida, entendeu? Exatamente, até a gente tinha conversado um pouquinho antes, Schwarz, eu não sei, o Ghost provavelmente não, porque o Ghost é um moleque ainda. Menino. Cala a boca! O Ghost é mais novo, a gente já é um pouco mais velho, o Schwarz tem 32, né, cara? 32. E eu vou fazer 29 e tal. 32, Schwarz, peraí que eu vou me matar aqui. Tem 32, cara. Mas a gente, cara, pra você ter uma ideia, Ghost, eu quando era menor, cara, ali molequinho, sei lá, 6, 7 anos, a gente tinha TV preto e branco em casa, cara. Pô. Não, eu tô ligado, assim, eu falo com meus pais, às vezes, pra saber como era, quando começou a ver essas coisas, e o meu avô, ele era um cara que viajava pra caramba, então ele trouxe várias coisas com o telefone do exterior que aqui no Brasil quase não se achava. Eu tenho 90% de certeza que TV cores foi uma dessas. Exato, exatamente. E se a gente for pensar, né, cara, por exemplo, eu comentei aqui sobre TV preto e branco e tudo mais, e aí eu vou pegar um pouquinho até o gancho dos videogames, cara. Pô, o primeiro jogo que eu joguei de Atari, que eu lembro aqui que foi o River Raid, né, foi numa TV preto e branco, cara. Eu também. Então, quer dizer, eu nem sabia nem as cores lá dos bonequinhos, do aviãozinho, e tava lá jogando, feliz da vida. Cara, eu passei a geração do Atari na preta e branca, do NES, eu joguei muito meu NES em TV preta e branca. Meu Mega Drive eu joguei em TV preta e branca. Só vim ter TV colorida em 1995. Caraca, velho, você demorou, hein? E isso porque meu pai comprou uma TV velha capenga, caindo aos pedaços, que, tipo assim, ela era colorida, mas no alto tinha um verdão que não saía, sabe? Sei. Pois é, né, cara, e a gente vê, como eu tinha comentado, a gente vê as TVs de hoje em dia, super finas, né, tela plana, aquela imagem impecável. E internet. Com internet. Como é que é? Tem um nome essas TVs, cara, esqueci agora. Putz, não vou lembrar o nome exatamente, mas enfim, TV do futuro. Pois é, TV do futuro. E eu acho, cara, sinceramente, eu acho que a TV vai virar isso aí, cara. A TV vai ser um computador ali na tua sala que você vai poder interagir, poder escolher o que você vai assistir, o que você vai programar, você vai poder gravar programas e assistir depois no outro dia, sabe? Isso já dá, cara. Isso de gravar, etc. Sim, mas eu digo assim, eu acho que isso vai ser, tipo, default, assim, pra todo mundo, sabe? Não vai ter mais TV, tipo, uma grade de horário com transmissão e tudo mais. Você vai ter toda a programação ali da TV, tipo, os caras vão ter todos os programas disponíveis e você vai escolher a hora que você vai assistir o programa ou não, entendeu? O que eu creio é exatamente isso, velho. Vai haver a TV, a internet, o computador, entre aspas, assim, eles caminham em
caminhos diferentes por enquanto, mas vai ter uma hora que inevitavelmente vai chegar, porque eu quase não assisto mais TV porque eu não posso mais escolher o que assistir quando eu quiser. Na internet eu posso ver o que eu quiser na hora que eu quiser. Exatamente. Aí vai chegar um ponto onde, por exemplo, Netflix agora, acho que já é o começo da evolução. Você entra no seu PlayStation, até no seu computador, no seu iPhone, que seja, e tem um bocado de filme, um bocado de série, você pode assistir o que quiser na hora que você quiser. Isso vai evoluindo e vão se juntar numa coisa maior e o futuro vai ser louco e épico, velho. Exato, exatamente. Mas sabe por que tá acontecendo isso? As TV estão agregando internet, estão agregando essas coisas, porque ela, nos últimos 10 anos... Perdeu o público. Perdeu 60% do seu público. A Globo, ela tinha uma média diária de audiência que era 22 ou 20 pontos de audiência. Hoje, ela capenga para conseguir 14 pontos. Pois é, cara. Média. Não, é o que a gente vem falando. Esse é o futuro da TV, cara. A TV que a gente vê hoje em dia, ela não vai existir mais e vai virar, tipo, vai ser tudo integrado no computador. Exatamente, multimídia, você vai assistir a hora que você quiser, enfim, né? Bom, então, terminando aí essa discussão sobre a TV em cores, que deu bastante pano pra manga já. Sim, sim. A gente vai pra uma outra coisa que, cara, eu acho que... Eu não sei, mas na minha... É óbvio que, tipo assim, tiveram outras invenções que foram revolucionárias. A roda, por exemplo. Grande roda! A primeira invenção, né? A primeira invenção que eu acho que gerou muitas outras coisas, né, cara? Mas, cara, a gente não pode falar de tecnologia e deixar a internet de lado, né, cara? Tá. Enfim. Todas as inversões que nós falamos até agora, todas elas giraram em volta da comunicação, do compartilhamento, da aproximar pessoas. De todas as invenções, acho que a que mais aproximou as pessoas foi a internet. Exato. No início dos anos 60, o americano Paul Barron, deve ser isso, não sei, concebeu uma rede de computadores no qual cada máquina seria capaz de orientar o trabalho das outras, que é, vamos dizer, a rede que a gente conhece hoje, né? Sim. Durante a Guerra Fria, preocupado com a possibilidade de um conflito nuclear com a União Soviética, parar as comunicações, né, dos Estados Unidos, né, no caso, Sim. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolveu essa rede de computadores para que seus pesquisadores pudessem continuar trocando ideias. Então, quer dizer, com medo da União Soviética saber o que eles estavam trocando de informação, ele criou uma rede interna, né? Fizeram o clubinho da Luluzinha, né? Tipo, a nossa redinha, ninguém sabe o que nós estamos falando e foda-se. E, cara, que ideia magnífica, cara. Foi o surgimento, que é um conceito da internet, né, cara? Se a gente for pensar, internet não é mais nada menos do que uma rede de computadores interligados em todo o mundo. Isso é internet. Hoje em dia nem são só computadores, né? Telefone, videogame, televisão, tudo tá interligado. Exatamente. Virou uma coisa global. O computador é só o início ali da coisa, né, cara? E mais uma vez, né, tipo, que nem a gente já comentou, foi uma invenção que veio com a guerra, né? Com medo da Guerra Fria, então os caras acabaram criando isso aí por defesa, para se defender dos soviéticos, aquela coisa toda. No impulso da Guerra Fria, as invenções vão evoluindo aí. O homem foi pra Lua por causa da Guerra Fria. É a necessidade, né, cara? Conforme as necessidades vão aparecendo, eu acho... Isso eu acho que é bastante interessante até de falar, cara. Conforme a necessidade vai aparecendo, eu acho que o ser humano ele é aguçado para criar alguma coisa, né? Principalmente quando ele é ameaçado. Exato, cara. Esse exemplo que você deu de guerras aí, cara, é uma coisa que realmente é um fato, assim. Os caras começam a desenvolver alguma coisa, alguma tecnologia, a partir desse tipo de coisa de guerra, que infelizmente é assim, né? Não é tudo assim, não é uma regra, óbvio. Mas muitas das coisas que revolucionaram vieram de algum tipo de guerra ou de algum armamento militar, né? Um exemplo, o seu forno micro-ondas. Se você ver a história que tem por trás dele, olha só. Os Estados Unidos queriam provar para os soviéticos, para os russos malucos, que eles podiam mandar um míssil lá e explodir o país deles. Certo. Então o que eles quiseram? Vamos mandar um míssil para a Lua, com pessoas, para você ver que a gente consegue alcançar o que a gente quer. Então foi a corrida espacial. O homem querendo ir para a Lua, aquela coisa toda. Então eles precisavam esquentar a comida para os astronautas lá no espaço, lá, então inventaram um forno micro-ondas, lá, uma coisa assim. Eu não sei, eu sei que eles criaram o conceito de micro-ondas por causa da viagem espacial, né? Aí depois que passou toda aquela coisa da viagem espacial, aquela coisa toda, eles viram que dá pra usar isso no nosso dia a dia, entendeu? Exato. Tipo, dá pra esquentar um frango aqui, beleza.
Pois é, né, Entendeu? cara? Micro-ondas hoje em dia é a salvação de muita gente, né? É, tudo por causa da Guerra Fria, cara. Dentro ainda dessa invenção da internet, como a gente falou aqui, a gente não tem como falar toda a história da internet e tudo mais, não tem como se aprofundar muito. Não. Então a gente vai continuar aqui com off-topic e a gente vai então pro e-mail, né, cara? Que foi, porra, que invenção, né, cara? É pegar a carta que você colocava no correio, que você mandava pra alguém que tava, sei lá, a quilômetros de distância, esperar não sei quantos dias pra pessoa receber, ler, te responder, que ia demorar pra caramba pra chegar pra você. E hoje em dia, cara, você faz isso em 1 minuto. É impressionante, cara. Sim. E se a gente for pensar, né, cara, o quão importante é e-mail, principalmente acho que não só para as pessoas, para os amigos comunicarem, mas eu acho que empresa principalmente, né, cara, tem gente que trabalha assim com e-mail aberto o dia inteiro, acho que eu sou até um dos exemplos assim disso e tal, comunicação em tempo real, né, cara. Você acaba até deixando o telefone um pouco de lado para poder mandar o e-mail. Sim, Que é arquivo. mais barato, né, cara? Você pode mandar arquivo, você pode mandar música, você pode mandar, não precisa mandar só sua mensagem, né, cara? E do e-mail saiu outras milhões de coisas, né? Mensagem instantânea, o MSN, até o próprio Skype, teoricamente veio da ideia de ser passado o e-mail, exatamente. Sim, é o conceito, né? O conceito de e-mail, troca de mensagem. O que eles fizeram com isso aí que você falou, Ghost, foi somente agilizar, né? Com o e-mail você tem que abrir ali, colocar o endereço e tal. E aí os caras perceberam isso e falaram, não, por que a gente não faz uma interface onde a gente tenha uma pessoa ligada ali o tempo que você quiser para mandar uma mensagem instantânea, né? Exatamente. E por aí a gente chega na publicação geral, como Facebook e Twitter, velho. Vai subindo aí. Exato. O e-mail é praticamente o pai do Orkut, do Facebook, essa coisa. Ah, o Orkut morreu. O Orkut. O e-mail ele já teve um filho morto, tá, velho? Então, já morreu. Faleceu antes do próprio pai, né? Tão triste que o pai enterrar um filho, né, cara? Mas, ele foi assassinado por outro filho, pelo Facebook. Exato. Caim e Abel, né, cara? Olha só. Porque se você for ver o conceito do e-mail, você manda e-mail pros contatos que você é ligado, seus amigos e tal. E a rede social é a mesma coisa. Você tem lá a sua página e você é ligado aos seus amigos, entendeu? Só que a rede social tem uma interface, ela tem sua foto, ela é como se fosse um seu eu virtual. Já o e-mail é mais formal. A diferença é que, é como você falou, tá tudo integrado de uma forma mais amigável e mais rápida, né? Sim. Então, mas o conceito é o mesmo. Então, se a gente for pensar, o e-mail, vamos dizer, é pai aí das redes sociais, SMS, enfim, todas essas coisas que a gente consegue, de alguma forma, mandar mensagens e trocar mensagem, né? Bom, e falando de tecnologia, obviamente a gente não poderia deixar de lado, né, cara? Os videogames, né, velho? Pô, a joia da coroa. A nossa paixão, né, cara? E foi um estudante americano chamado Steve Russell que criou o primeiro videogame em 1962. Tem um altar pra ele aqui. Na verdade, ele criou o primeiro jogo eletrônico, né? Que foi feito num computador. O jogo chamava Space War, é isso? A guerra de novo aí. Pois é, tá vendo? Que foi considerado, então, o primeiro jogo eletrônico, né? Sim. E em 1968, o Ralph Baer, ou Beer, não sei, considerado o pai dos videogames, apresentou o primeiro protótipo de um console de videogame. Em 1972, esse console começou a ser vendido ao público com a marca de... Como é que é o nome aqui? Magnavox Odyssey. Odyssey, cara, eu escutei tanto esse nome, Odyssey, cara. E o Atari lançou seu primeiro console em 1973, que foi um ano depois, né? Quando eu fui na Game On, tinha Odyssey lá. Eu devia ter filmado ele, mas acabei não filmando. Caraca, velho, como que era o Odyssey? Cara, ele era tipo um Atari também, só que o cartucho era enorme. Eu vou colocar uma imagem para o pessoal ver. Cara, mas uma coisa assim dos videogames, se eu não tô enganado, os primeiros jogos eletrônicos assim eram aqueles jogos de texto, não sei se vocês já viram, que inclusive tem no Call of Duty Black Ops tem um easter egg que você consegue entrar num computador e ficar jogando esse joguinho. Que você digitava a sua ação e dependendo da sua ação, o jogo lá te dava um texto dizendo, olha, aconteceu isso agora. Aí você ia digitar a ação de novo. Era literalmente o jogo inteiro por texto. Nossa, aí você dizia, pule do penhasco, aí o computador ia mandar pra você, morreu. Esse que o Ghost falou, eu já ouvi falar,
Só que, por exemplo, ele não dá pra se encaixar no conceito do videogame que a gente tem de hoje, porque ele não era um personagem controlável, né? Que você usava um joystick e você controlava um personagem. Tipo, no caso, é um quadrado lá que você tinha que imaginar que era uma pessoa. Sim. Mas era por texto, então ele não entra no conceito de videogame que a gente tem hoje. Eu acho que isso aí, ele entra mais no conceito, assim, até da própria programação, vamos se dizer. Sim, né? sim. Pode ser. Porque é como o Ghost falou, você colocava ali as informações pro personagem executar, então não é uma coisa dinâmica. Você tá executando e ele tá fazendo ao mesmo tempo, como é hoje em dia, né? Uhum. Bom, então continuando, o próximo... Nossa, esse aqui, cara, meu Deus. Deixa eu ver. Esse aqui é muito bom porque eu lembro da época, cara. Eu lembro da época que a gente ia na locadora, cara, alugar filmes e tudo mais. E que é o videocassete, né, cara? Que é o avô do DVD, né? Grande videocassete. Todo mundo tinha videocassete, era o cara mais legal da rua. Que isso, cara? O cara que tinha um videocassete era tipo motherfucker da rua, era o cara fodão, enfim, né? O molecada se juntava pra ver filme pornô. E o primeiro videocassete, ele foi apresentado em 1976. Foi criado pela JVC e a Panasonic, né? Pioneiras. Exato, que foram pioneiras aí do formato. Do VHS, que é Video Home System. Primeira vez que eu fiquei sabendo o que quer dizer o VHS. Pois é, cara. VHS eu só lembrava da fita. Eu ia falar VHS, eu vou pensar, eu vou ter que dizer o que quer dizer VHS, eu não sei o que quer dizer VHS. Pois é, que é Video Home System, né? Sistema de vídeo para casa. Exato, exatamente. E cara, eu acho que isso também deve ter sido muito bacana, porque pensa só, cara, você ter um filme que você assistiu no cinema na tua casa, cara. Olha que maluco. Você não precisava depender mais da TV pra ver os filmes que você queria. Exato, você podia ver quantas vezes você quisesse. Ô, Ghost, você que é um cara mais novo, cara, você teve videocassete? Tive videocassete. Teve? Eu tive videocassete, Schwarza. Caraca, que emoção. Cara, eu tinha as fitas aqui, tipo, a fita de desenho. Cara, eu garanto a você que eu lembro disso. A minha fita favorita que eu guardava assim era um desenho do Mega Man, velho. Eu garanto a você. Cara, lendário, velho. Eu lembro quando veio o DVD, eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, tinha um videocassete aqui, eu sabia o que era. A minha experiência, eu digo isso, que eu gostava muito de videocassete, cara, porque a minha experiência era com esses desenhos de super-heróis, sabe? Jaspion, Changeman, sei lá, essas coisas assim que faziam sucesso na época. Cara, minha mãe ia lá na locadora, alugava e eu ficava o dia inteiro assistindo isso aí, cara. Cara, eu lembro quando eu comprei meu videocassete, eu alugava todo final de semana 5, 6 filmes. Porque tinha muito filme que tinha vontade de ver. Exato. Então eu fazia maratona, pegava 5, 6 filmes e ficava vendo a semana inteira. E entregava, sei lá, depois de 4, 5 dias. Entendeu? E nos anos 80, era só rico, assim, ou gente classe média tinha videocassete. Exato. Era muito raro. Então, eu lembro de uma época, cara, que as fitas cassete não tinham nem embalagem. Era tudo uma fita preta sem um nome do lado do filme. E eu lembro que, tipo, a qualidade do videocassete, ela era determinada pelas cabeças do videocassete, né? Tipo, 2 cabeças, 4 cabeças. Eu cheguei a ver um videocassete de 2 cabeças. Eu não sabia disso. Pois é, cara, Eu cheguei a ver um videocassete de 2 cabeças, que a fita sai por cima e não na frente, que nem a gente... Exato. E só para o pessoal saber, essa cabeça que a gente fala, pessoal, é como se fosse o leitor, né? A fita magnética passava nesses leitores, nessas cabeças, entre aspas, e obviamente se o videocassete ele tivesse mais cabeças, ele teria uma maior qualidade, né? E o Atahel, sabe o que eu achava mais legal de videocassete? Lógico, ver filme é legal, mas gravar. Eu gravava Dragon Ball. Eu gravei Dragon Ball Z inteirinho no videocassete pra assistir, porque eu trabalhava, então meu irmão ficava em casa e gravava pra mim pra assistir quando eu voltava, né? Aí eu chegava, eu assistia a saga do Freeza, a saga do Cell, tudo pelo meu videocassete gravando. Mas isso que o Schwarza falou de Dragon Ball e tal, velho, eu tive isso com Pokémon. A primeira temporada de Pokémon eu tinha inteira em fita, velho. Era amor, assim, um tesouro que eu tinha que guardar e proteger das forças do mal, porque, mano, pelo amor de Deus, aquilo ali era tipo assim, vamos assistir um Pokémon agora, eu botava ali, vai Pikachu. E aí vamos tirar um pouquinho esse clima nostálgico que o videocassete causou aí. E vamos para a próxima invenção tecnológica, que foi o Compact Disc, que é o famoso CD, cara.
que foi lançado em 1979. CD quer dizer Compact Disc, peraí. Ah, você não sabia, cara? Não, eu sabia que o dele era de disco, mas que era Compact Disc, não. Pois é, cara. É exatamente isso que significa. Eu lembro disso, cara, porque nos aparelhos, quando começou a sair aparelho que tinha CD, ele vinha escrito. Então eu lembro disso. Hoje em dia nem é lembrado mais, né, cara? E, bom, vamos lá. Só pra dar uma pincelada sobre a criação do CD. Em 1979, a equipe comandada por Joop C. deve ser isso, da empresa holandesa Philips, olha só, Philips, fez uma revolução no mercado. Lançou o Compact Disc System, que é o toca-discos que toca CDs. Olha só que coisa aqui. Que era que substituía, né, cara? Na verdade, ele substituiu a agulha do toca-disco, do toca-vinil, né, que a gente tinha, por um leitor a laser. Sim. Né? De apenas 12 centímetros de diâmetro, muito pequeno mesmo, cobertos por uma camada de plástico protetor que impedia arranhões e riscos, desculpa. Sim, sim. A leitura digital a laser faz o disco jamais se desgastar, no caso com a leitura, né? Ele pode quebrar, enfim, como a gente sabe. Exato, mas o vinil, conforme um tempo ele ia riscando mesmo, né? É uma agulha que tá passando, né? Exato, exatamente. Com a moderna técnica do Compact Disc System, pode-se obter sons puríssimos, praticamente sem distorção. E vale até dar uma curiosidade, o tamanho, acho que o Schwarz até sabe disso, o tamanho o tempo que foi determinado para um CD ter, ele foi baseado na Nona Sinfonia de Beethoven, né, cara? Que qualquer disco, tipo assim, eles precisavam saber que tamanho tinha que ter a duração. Exato, exatamente. E a Nona Sinfonia de Beethoven, ela tem acho que mais de 10 minutos. Eu falo, qualquer disco tem que caber a Nona Sinfonia. Sinfonia. É só você calcular aí o tempo o tempo de duração que tem uma gravação de um CD é o tempo que tem a Nona Sinfonia. Então foi esse padrão que eles deram pro CD, né? Não, o CD, além de ele gravar... O legal do CD é que você gravava música e você gravava imagem nele. Os videogames, numa certa época, começaram a passar jogos em CD. Sim. Né? CD servia pra tudo. Tu grava arquivo, grava jogo, filme. Tem gente que teve uma época que eles tentaram lançar filme em CD, mas não deu certo. Entendeu? E também música, né? Sim. O Ghost, você lembra, consegue me dizer qual que é a tua lembrança mais antiga em relação a CD ou coisa do tipo assim? Mano, eu acho que era com tipo Walkman, velho. Nossa, aqueles gigantes. Sim, o famoso Discman, na verdade, né? Isso, Discman, exatamente. Porque eu acho que foi o meu primo, coisa assim, ele já era mais velho e tal. Aí quando ele ganhou o meu dinheiro dele assim, ele comprou um Discman e pegou as bandas assim que ele gostava e botou, né? Aí eu falei, caramba, o que é isso? Aí era legal que quando eu era muito pequeno na época, assim, quando meu primo mostrou, aí o que eu fiz, né? Quando ele pegava um CD dele que não tava funcionando mais, por alguma razão, eu pegava e ficava jogando como se fosse um disco voador. Ficava jogando. Mas enfim, cara, tipo, o Discman, velho, eu só lembro do meu professor me contando que quando o negócio lançou, ele costurou dentro da mochila dele um travesseiro e um Discman pra deitar dentro dela e ficar ouvindo música durante a aula. Caraca, velho. Essa é a primeira história que veio na minha cabeça quando eu falo de Discman. Bom, e continuando então com os dispositivos aqui tecnológicos, a gente chegou então, obviamente a gente acabou falando de outras coisas e tal, teve também o PC, que é o personal computer, né, que a gente conhece hoje em dia, que são ali os componentes, como o Schwarza falou, que tinha mouse, teclado e tal, teve isso, tem também o DVD, que é uma evolução do CD, né, TV de plasma, enfim, a gente acabou comentando sobre isso anteriormente, então a gente vai acabar não falando, mas são coisas também que fizeram parte da evolução tecnológica. Mas agora acho que uma das coisas que mais tem bombado assim, que tem realmente tem sido comentado ultimamente, né, cara, são os tablets, né? Sim. Que se a gente for ver, e como o Ghost tinha falado aqui em off, é uma junção de tudo isso, né, Ghost? Com certeza. Se a gente olhar, por exemplo, o iPad não, porque o iPad não tem ainda a função de telefone, mas o Samsung Galaxy. Aí você junta
a imagem, que é a foto, você junta o rádio, que é a transmissão, porque eles têm internet, 3G, etc. Você junta até o telefone, porque ele tem telefone lá dentro, e por aí vai, velho. Você junta GPS, até o computador, se você olhar de certa forma. E, cara, a coisa assim, a primeira coisa que eu tenho que falar de tablets é assim, quando o iPad saiu, eu lembro ela falando com isso assim, com alguns amigos mais velhos, etc. Não era a mesma idade, o pessoal falava, não, mas, pô, pra que comprar um negócio desse se você pode comprar um laptop? Mas aí eu falei uma coisa na época que hoje eu tenho muito orgulho de ter falado aquilo, que eu acho que eu acertei. Cara, o tablet, ele não é nem um celular, nem um computador, ele é um conceito completamente novo agora, que a gente vai se adaptar a ele. O pessoal vai ter um computador, vai ter um telefone, vai ter um videogame, vai ter um tablet, ele não entra nem no computador, nem no telefone. Porém, ele engloba o melhor de tudo, tá ligado? Nossa, só. Não é tão potente quanto outras coisas, mas ele engloba. Uma coisa, né, é Steve Jobs, né, cara? Que nem a gente não acabou falando do PC pessoal, mas ele simplificou o PC para que as pessoas pudessem usar. E ele tinha um dom, cara, de saber do que as pessoas precisavam. Ou tipo assim, as pessoas nem sabiam do que precisavam daquilo, mas ele criava. Exato. Eu acho que essa é a grande sacada do Steve Jobs. Ele fazia uma coisa e falava, as pessoas vão precisar disso. Elas não sabem ainda que precisam. Exato. Ele não criava uma coisa em cima de uma necessidade, ele criava uma coisa que fosse trazer uma necessidade para a pessoa, algo assim, né? Acho que é isso que explica bastante, assim, um pouco do conceito do Steve Jobs. A pessoa, por exemplo, que tinha o celular, fazia aquelas coisas no celular, mandar e-mail, aquela coisa, mas sempre pensava, puta, podia fazer mais com o celular, pô, por que os caras fazem um celular turbinado? E tem o cara que tem usar o PC, né? Tipo, pô, mano, o PC é bom, o notebook bom. Só que eu precisava de uma coisa mais compacta, que fizesse as coisas que o PC faz. Ele juntou tudo e fez. Pô, as pessoas vão querer isso. E assim, além de juntar, né, cara, tem essa questão tem, obviamente, a mobilidade, porque, enfim, ele é bem menor que um computador, um pouquinho maior que um celular. Um pouquinho, às vezes, até bem maior. Exato, né? Mas, assim, o que é bacana dessa questão dos tablets é essa interação, porque a maioria deles, acho que a maioria não, todos os tablets têm aquela questão do touchscreen, que você pode manipular ali as coisas e tal. Eu acho que isso também dá uma sensação de interatividade maior, sabe? Você tocar ali na tela e você fazer as coisas em tempo real, sabe? É uma coisa muito bacana, cara. Cara, a Apple... Só antes do Schwarzer falar da Apple, o tablet eu acho que foi uma coisa que quando lançou eu pulei no... Eu não sei como é que fala em português, eu sei que os gringos usam a expressão bandwagon, que é tipo assim... Você ficou espantado? Tipo... como se eu tivesse entrado, entre aspas, assim, modinha, não que seja uma modinha, mas... Porque, cara, na hora que eu vi que o iPad, assim, que eu fui numa loja da Apple pela primeira vez, que eu peguei o iPad e comecei a mexer ali na hora. Cara, a sensação, pra mim, foi tipo, isso aqui é o futuro. Porque a facilidade, porque o touchscreen deles é excelente. Se você tocou, tá lá. Então, facilidade de navegar, o tamanho, o peso, tudo, eu acho que foi combinado assim. É que nem o Jobs, né? A gente falou do Jobs, ele só lança um negócio quando tá completamente cozinhado, perfeito, assim. E eu acho que o iPad eles acertaram muito bonito, assim, porque a Microsoft já tinha lançado um negócio assim que era uma tela grande touchscreen antes. Pouca gente sabe disso, mas lançaram, mas não era uma coisa tão prática e que funcionava com tanta beleza como os tablets da atualidade. Não só o iPad, o Samsung, etc. A Apple, assim, a gente tá falando de um programa de tecnologia, acho que é bom lembrar que a Apple era uma empresa assim que tudo que ela cria, ela influencia todas as outras equipamentos. Por exemplo, vocês lembram daquele monitor que ela lançava? Que era um monitor que o monitor era transparente e era de várias cores? Sim, lembro. Mano, aquele negócio virou moda. Sabe, todo mundo usou aquilo lá. Tipo, tinha o Nintendo 64 que tinha aquele esquema de plástico transparente colorido. Era iMac, eram os primeiros iMacs. Isso, né? Isso. A tablet, esse negócio de touchscreen, que é a criação da Apple também, e todo celular agora tem isso. Exato. A Apple, cara, ela dita a tecnologia. Eu tava assistindo, na apresentação do iPad novo, eu tava assistindo uma live stream de um site especializado em produtos da Apple aqui do Brasil, de um pessoal que tem canal do YouTube, etc. E eles citaram uma coisa que eu nem lembrava, que foi da Apple, que foi até o Jobs que falou, que o Jobs ele sempre tinha mania de, no final da conferência, ele fala assim, one more thing, mais uma coisa, eles diziam uma coisa incrível, assim. Eu nem lembrava, mas eles citaram nessa live stream, e é pura verdade isso, e foi um dos momentos que eu achei mais épicos, assim, que no final da conferência da Apple, o Jobs falou assim,
one more thing, assim, mais uma coisa. Sabe esse bolso pequeno que tem dentro do bolso da calça jeans? Você sabe pra que serve isso? Aí ele puxou o iPod, não, velho. Caraca, velho. Cara, é tipo assim, ninguém sabia que a gente precisava de um negócio pra tocar música daquele tamanho. Vai numa academia hoje pra você ver quantas pessoas estão com aquilo ali, entendeu? Exato, Virou parte da nossa cultura, entre aspas, pop agora. É isso. Então, foi o que o Schwarza falou. O Jobs, ele criava coisas não pela necessidade. Ele criava uma coisa que depois você ia descobrir que você precisava daquilo. Exatamente. Jobs era foda. Então, cara, enfim, era, cara, uma mente brilhante, um cara que realmente, assim, vai fazer falta nesse sentido, né? De fazer coisas novas, enfim. Eu acho que a Apple perde muito, né, cara, com a morte dele. Não só a Apple, né, cara? Tipo, o mundo, de uma forma geral, perde muito com ele. Exato, exatamente. Bom, então acho que a gente chega, vamos se dizer, ao topo dessa cadeia maluca que é a tecnologia, né, cara? Pelo menos ao que tá palpável ao grande público, né? Com certeza tem coisas aí que estão surgindo, mas como o Schwarza falou... Invisibilidade! Sim, tem coisas que a gente não tá acessível ainda pro mercado, enfim, né? O mercado, pro consumidor poder comprar e tal. E é isso, né, cara? A gente falou de muitas coisas e tal, debateu bastante. E aí vocês também deixam aí no comentário, pessoal, o que vocês acham, se a gente acabou esquecendo de alguma outra coisa que acabou também fazendo parte dessa evolução tecnológica e tudo mais. E eu tô falando isso porque agora a gente vai fazer algumas perguntas do Twitter, né? Como a gente sempre faz em todos os off-topics. Sim. E eu até já separei aqui uma pergunta que é do Gabriel. E até envolve esse meio que a gente tá, né, cara? Que é o meio dos videogames. Achei bastante interessante a pergunta dele. Ele mandou o seguinte: já que vocês têm um canal de jogos, né, que falam sobre jogos, o que vocês acham da evolução tecnológica desse mercado? O que vocês esperam, assim, de evolução, assim, dentro dos videogames? Cara, se eu vou dizer uma coisa, se for pra falar de videogame next gen aqui, nova geração, eu vou ter que pensar muito antes de falar, senão eu falo por 30 horas aqui. Não, você pode, sei lá, de repente dar eu só quero comentar uma coisa sobre... Dar um geralzão, assim. Sobre videogame da nova geração. Muita gente que ultimamente tem saído, não, Xbox 620 não vai ter bloqueio quando não é usado, agora ele não vai ter, ia ter Blu-ray, agora é cartão, mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que a próxima geração de consoles, velho, vai ser completamente, não vai ter nada com isso, porque honestamente não tem por que eles lançarem uma nova geração de consoles se for só pra fazer um update de gráfico ou alguma coisa assim. Eu acho que quando sair a geração de console, vai ser tipo assim, cloud saving, touchscreen, sei lá. Sim. Enfim, então, por aí vai. O que eu penso a respeito disso, cara, é que assim, é uma coisa até que não me deixa muito contente, mas me deixa meio apreensivo, porque eu sou um jogador muito old school, assim, cara. Eu gosto de joystick, gosto de controle, gosto de estar ali realmente tendo alguma coisa ali pra você sentir que realmente você tá jogando, né, cara? E hoje em dia, como a gente vê com o PlayStation Move, o Kinect, você vê que a gente tá perdendo um pouco isso. Eu não tive experiência ainda, por exemplo, com o Kinect, acho que o Schwarza pode até depois falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu não sei, cara. Eu acho que a evolução dos videogames ela vai ser nesse sentido até que o Ghost falou, de coisas mais, de gadgets mais bizarros, assim, coisas que você não vai precisar pegar, e touchscreen, essa coisa maluca. Cara, mas sabe o que eu acho? Aí eu vou só discordar de você uma coisa. Isso dos controles tipo Wii e PS Move, eu acho que é impossível que lance um videogame sem um joystick, sem um controle. Porque não vai vender nada, isso eu garanto a vocês. Tomara, cara, pelo amor de Deus. Mas eu acho que vai ser impossível a gente ver um videogame de hoje em dia pra frente que não tenha controle por movimento. Impossível, literalmente. Sim, porque pegou um público completamente diferente agora. O Wii vendeu milhões, porque ele pegou um público completamente novo. Pegou famílias... exatamente. Pegou famílias, pegou pessoas que se exercitam, pegou tudo. Então, não acho que vão substituir, mas não acho nunca que a gente vai ver um videogame, um PlayStation 4, o Xbox 620 que não tenha controle por movimento. Duvido. Exato. Eu acho assim que há uma tendência de socializar os videogames. Uma coisa que eu estou percebendo aqui cada vez mais, né, desde eu acho que da geração passada para essa,
essa coisa de interagir, jogar online, acho que eles vão trabalhar muito nisso, negócio do online. Gráfico acho que vai melhorar, mas acho que a cada geração a gente vai ficar se importando menos com isso. Porque já tá chegando num patamar que acho que vai ser difícil superar, ou tipo, quando superar vai ser alguma coisa assim, como é que eu falo? Revolucionária? Não digo nem revolucionário, vai ser uma coisa que você não vai perceber tanto, porque o gráfico do console anterior já era bom. Entendeu? Vai ser uma coisa sutil, eu acho. Então eles vão apostar em controles novos, novas formas de jogar, mas principalmente no ser humano, sabe? De você jogar com seu amigo online e transformar isso numa experiência cada vez melhor. Acho que a tendência vai ser essa. Então vamos lá. Pegando então mais uma pergunta aqui, que foi o Juan que mandou. Essa pergunta até tenho certeza que a resposta é não para ela, mas eu vou perguntar mesmo assim. Vocês viveriam sem tecnologia? Velho! Não. Difícil, né, cara? Cara, a gente viveria, porque se a tecnologia não existisse, a gente nunca soubesse onde podia chegar isso, a gente ia se adaptar a viver, o ser humano se adapta. Sim. Mas, sabendo onde a gente está agora, não. Assim, eu penso assim, se de repente acontecesse alguma coisa, tipo, como fala, apocalíptica, né? Aquele filme do dia que a Terra parou. Exato, e aí acontecesse, como você falou, a questão da necessidade, o ser humano, ele se adapta às circunstâncias. Então, de repente, se acontecer alguma coisa apocalíptica e um dia a gente ficar sem tecnologia, cara, a gente vai ter que, ou você aprende a viver sem tecnologia, ou você morre, cara, ou você não consegue sobreviver. Então, assim, eu não conseguiria viver sabendo que a tecnologia existe, sem ela, né? Mas se caso acontecesse alguma coisa desse tipo, com certeza eu teria que viver, não teria jeito, né? Eu acho assim que tecnologia é bom e tudo, mas o ser humano é maior que a tecnologia. Eu acho que se ele precisar de viver sem tecnologia, ele viver, eu acho que viveria. Eu me adaptei a tanta coisa, entendeu? Então... Claro, rapidão. Só uma coisa sobre o que você falou. Sim. Nossa, que discurso, Val, continue. Não, mas o ser humano é maior, ele se adapta a qualquer coisa. Então, eu me adapto a qualquer situação, sabe? Porque o ser humano é assim. O ser humano viveu no gelo, viveu no deserto, vive em qualquer lugar. Então, verdade. Né? Tecnologia é uma coisa pra gente usar, mas a gente não pode ser escravo dela. Pois é, cara, isso é verdade. Bom, tem mais uma aqui, que foi o Diego Steffen, acho que é isso. Ele mandou a seguinte pergunta: quando você era criança, como você imaginava a tecnologia de hoje em dia? Então, velho, daqui eu sou o que tá mais próximo da infância, né? Exato. Então, cara, honestamente, tem coisas que já foram inventadas hoje que eu realmente imaginava como ia ser. Uma coisa que nossa, uma disparada. Eu levar um videogame em todo que é lugar, como hoje a gente tem os portáteis. Exato. Uma tela onde eu pudesse tocar nas coisas. Pô, isso tem em todo lugar agora. Mas ainda tem coisas que eu tô pra ver. Tipo, claro, quando eu era criança, pô, eu assistia, tipo, Jetsons. Eu ainda tô vendo os carros voadores. Tô esperando os carros voadores. Você tirou isso da minha... Você roubou a minha resposta, cara. Porque eu ia falar exatamente isso. Eu ia responder o seguinte: eu imaginava o futuro com carros voadores igual o Jetsons, cara. Era isso, essa era a visão que eu tinha de futuro, cara. Aquela coisa da criança, né, cara? Não tem jeito, não tem como fugir dessa fantasia, né? Peraí, se for falar de fantasia, eu também já pensei sobre carros voadores, transporte, viagem no tempo, por aí vai. Bom, a minha percepção sobre a tecnologia, se era o que eu esperava quando era criança, é total decepção. Porque eu esperava, que nem vocês falaram, carro voador, teletransporte, mulher nota 1000, aquela coisa toda. Né? Eu esperava paz no mundo. Então, tá essa merda toda aí. É que nos anos 80 se vendia a ideia de que a tecnologia ajudaria o homem a se aproximar do próximo, né? Deixaria a vida dele mais prática e o futuro seria um futuro perfeito, sabe? Um futuro onde as pessoas eram felizes e eram próximas das outras. E não foi o que aconteceu, cara. Sempre vão usar a tecnologia pra matar o outro. Primeiro, pra depois usar na cozinha. É meio complicado. Mas enfim, a gente pode tratar desse assunto num próximo off-topic. Por que não? Por enquanto a gente fica por isso mesmo, então acho que a gente conseguiu aí trazer uma linha cronológica, né, desde a calculadora até os iPads de hoje em dia, que englobam
um monte de coisas de tudo que a gente já falou aqui. Então acho que vai dar bastante pano pra manga pra vocês discutirem. Se a gente de repente esqueceu até de falar de alguma coisa, né? Vocês podem deixar aí no comentário e tudo mais. E então é isso. Agora eu queria então agradecer ao Ghost, né, cara, pela participação. Eu que agradeço, O Ghost é um dos camaradas aí que, porra, a gente sempre conversa, sempre que possível. Não com o Schwarza, né, porque o Schwarza é um ausente. É um escravo do sistema, como eu já falei aqui, mas enfim. E queria te agradecer, cara, então, e, porra, deixar o espaço aí, se você quiser mandar uma mensagem, mandar um beijo pra namorada, fica à vontade. Eu mando. Se tivesse tudo certo no mundo, meu Deus. Ai, caramba. Cara, eu sou fã do Off Topic, assim, desde o primeiro episódio. Eu já sou fã de vocês há muito mais tempo, mas, pô, esse programa aqui é obrigatório todo domingo e por aí vai, velho. Coisa mais linda do mundo, então tá aqui pra mim. Não deixa de ser uma honra, uma coisa muito especial, ainda mais com duas pessoas tão lindas quanto vocês dois. Obrigado pelo lindo. E lindo como o Marques escreve, né? L-I-M-D-U. Exato. E assim, cara, pô, sempre é legal bater um papo sobre um assunto assim divertido. Com certeza. E, cara, isso aí, vocês vão colocar o meu canal em algum lugar, então se a galera quiser checar. Você acha que não, pô? Não, eu não vou. Honestamente, velho, fala no meu canal aqui, vai diminuir o nível da parada, a conversa aqui é muito alta, velho. Não, que isso. Cara, assim, as pessoas que a gente chama, além de tudo, são pessoas que a gente gosta, entendeu, cara? Então, são pessoas que a gente tem, que conhece o trabalho e, com certeza, pô, deixar pro pessoal aí o teu canal, a gente vai colocar na descrição. O Ghost, acho que você foca mais em FPS, né, cara? Em FPS e nos últimos tempos, antes do Battlefield 3 era bem dividido entre vários FPS, mas hoje é mais o Battlefield 3 mesmo. Mas enfim, acho que tem jogos gerais, mas é foco em FPS. Exato. Um canal excelente e tal, acho que também o comentário do Ghost é importante, tá sempre trazendo novidades aí de BF3, o Modern Warfare. O Modern Warfare deixa um pouco de lado, mas o BF3 tá sempre no canal dele aí. Eu posto outros códigos, o Modern Warfare 3 é meio que... Eu não quero ficar xingando alto todo dia aqui em casa. Pois é. Mas enfim, galera, visitem o canal do Ghost, a gente vai deixar aqui na descrição. Se inscrevam, né, se vocês gostarem e tudo mais, que vale a pena pra quem curte FPS. Enfim, deem uma checada lá no canal que realmente vale a pena também, muito pelo comentário do Ghost. Não é tão bom quanto esse aqui que vocês estão, mas eu me esforço. Bom, pessoal, então é isso, a gente está chegando ao final de mais um Off Topic. Eu queria agradecer a todo mundo que fica aí, né, cara, escutando essa 1 hora de Off Topic, não sei quanto exatamente isso aqui vai dar, e agradecer principalmente ao apoio de vocês, como eu disse no início do vídeo, ao apoio no último Off Topic, que nos trouxe bastante alegria, acho que o Shores até pode falar um pouquinho também. Sim, caraca, né, foi surpreendente, cara, a repercussão desse nosso último Off Topic. Nos encheu de orgulho, né, cara? Exatamente. Caraca, porra. Porque a gente faz... É aquela coisa, né, cara? A gente começou ali sem muita pretensão, mas a gente foi pegando gosto pela coisa e tudo. Então, hoje em dia, é muito bacana fazer isso pra vocês e ver esse feedback. E ver que o feedback tá retornando de uma forma positiva. É muito bacana. Hoje, então, tá isso como um trabalho, né, cara? Já viram nosso trabalho. De certa forma, né? Um trabalho mais prazeroso, né, do que um trabalho comum, né? Só que a gente tá levando a sério mesmo agora a coisa. Exato, com certeza. E então eu queria dizer pra vocês, se vocês gostaram desse Off Topic, não deixe de avaliar, sempre deixe um gostei, deixe também teu comentário sobre tudo isso que a gente falou, sobre uma parte, se a gente esqueceu alguma coisa. Se você gostou também, você pode adicionar aos favoritos do YouTube, como vocês sabem, ajuda muito na divulgação para que outras pessoas conheçam o nosso canal. E é isso, né? A gente fica por aqui. Tem também o Twitter, se vocês quiserem seguir. A gente acaba postando lá informações e tal. Vocês ficam sabendo mais sobre as novidades do canal e tudo. E a gente fica por aqui então com esse Off Topic. Vou mandar um abraço e um até mais. Hasta la vista, pessoas que enfiavam pente no videogame para ele funcionar. Pente, veio? Eu enfiava, cara, pra funcionar no meu Nintendinho. Caraca! Eu assoprava a fita pra funcionar.